Imagina se do nada todos os sonhos fossem removidos de toda a face da Terra e você passasse a viver aqui num looping sem fim, banhado em pesadelo e vários perigos por todo canto. Basicamente é isso que The Sandman vai tratar, e essa é a nova série da Netflix que é baseada nos quadrinhos do Neil Gaiman. Pra vocês terem uma ideia, essas revistas em quadrinhos foram as primeiras a entrarem como best-sellers, né, os mais vendidos lá da lista do The New York Times. Essa série em quadrinhos, ela tem praticamente 75 volumes que foram divididos aí em 13 arcos de história, e a série da Netflix vai começar a adaptar tudo isso, tanto que aí por episódio mais ou menos, o orçamento, né, de cada um ficou aí na faixa dos 15 milhões de dólares. Olha só o orçamento, o investimento que eles tiveram em toda essa produção. Só que antes de falar dessa série como um todo, comenta aí embaixo se você já conhecia essa história, né, se vocês estão curiosos para saber sobre o que ela vai abordar. E basicamente essa nova série ela vai ter a produção executiva de ninguém menos que o Neil Gaiman, que é o criador da história em quadrinho, contando também com os showrunners Alan Heinberg e o David Goyer. E basicamente essa história ela vai contar a história do Sonho, que também é conhecido por Morpheus ou então Sandman, que aqui na série vai ser interpretado pelo Tom Sturridge. Ele é basicamente o senhor e o administrador do Reino Sonhar, que é praticamente um reino que é interligado com todas as mentes de todos os seres vivos. Esse reino ele tem uma particularidade, porque praticamente as almas, os pensamentos, as lembranças de todo mundo que é vivo, tudo isso vai para esse reino a partir do momento que as pessoas dormem. Só que além disso ele é tão poderoso que até mesmo a sanidade das pessoas depende do bem-estar e da administração desse reino como um todo. Acontece que o Sonho, que é o administrador desse local, ele acaba sendo preso por engano, e isso acaba trazendo consequências drásticas tanto no mundo dos sonhos quanto no mundo real, porque as pessoas que dependem dos sonhos, né, cujas almas são transportadas para o sonhar, elas acabam entrando em coma e ficando aí com distúrbios do sono durante vários anos, tanto que o Sonho ele é preso, né, ele fica aí ausente durante praticamente um século, e quando ele sai dessa prisão, ele se vê aí numa luta para tentar reconquistar o poder dele e tentar consertar toda essa bagunça que virou o Reino dos Sonhos enquanto ele estava fora. Esse personagem já dá pra gente ver que ele é muito importante, só que a série como um todo não fica somente ao redor dos sonhos, existem outros personagens muito importantes, como o próprio Roderick Burgess. Esse cara, pra quem não sabe, ele vai ser interpretado pelo Charles Dance, que para alguns conhecem lá de Game of Thrones e tudo mais, e ele vai ser um mago que vai ser responsável por esse sequestro do sonho, porque o que vai acontecer aqui na série? Esse cara, ele tá com a intenção de viver eternamente, e a maneira que ele encontra de viver eternamente é tirando aquele que faz com que as pessoas morram, ou seja, a morte. Então ele tenta sequestrar a morte, só que fazendo isso ele acaba sequestrando o próprio sonho por engano. E fazendo isso, claro, igual eu já comentei, o sonhar, né, que é o reino dos sonhos, acaba ficando completamente desgovernado. Outros personagens interessantes que a gente vai ver aqui na série vão ser Caim e Abel, exatamente aqueles lá da Bíblia, que muitos já conhecem, e aqui eles vão ser exatamente o primeiro predador e também a primeira vítima, e eles vão ficar aqui nessa constante guerra, né, um tentando acabar com o outro, mas eles não vão conseguir porque eles vão estar no reino dos sonhos. O Caim vai ser interpretado pelo Sanjeev Bhaskar e o Abel pelo Azim Chowdhury. Outro personagem interessante que a gente vai ver aqui na série é a Lucifer, que vai ser interpretada pela Gwendoline Christie, que pra quem não lembra ela participou também de Game of Thrones, e lá nos quadrinhos ela tem um papel até bem interessante, porque chega um determinado ponto do arco dessa história onde o Sandman, o sonho, né, ele vai lá pro inferno e ele acaba encontrando o Lucifer desistindo de tomar conta do inferno. Então o Lucifer meio que dá as chaves do inferno para o Sandman e faz com que ele tome conta de lá. O problema é que como o inferno é um local muito requisitado e muito cobiçado, né, tanto por pessoas boas quanto por pessoas ruins, o Sandman acaba enfrentando vários perigos aí ao longo da vida dele. Eu não sei muito bem qual arco, né, que o Lucifer vai apresentar aqui na série, mas nos quadrinhos ele tem aí esse papel bem interessante também. Outra personagem interessante é a Joanna Constantine, que vai ser interpretada pela Jenna Coleman, e ela meio que cruza o caminho com o Sandman lá nos quadrinhos porque ela confunde ele com um demônio. Então ela, como uma caçadora, ela vai atrás dele e tudo mais, e é a partir desse momento que o caminho dele se cruza. Porém aqui na série ela vai ser uma exorcista assombrada e também uma aventureira do oculto, olha só. Outro personagem bastante interessante, bem peculiar, que também vai aparecer aqui na série é o próprio Pesadelo, né, que tem o nome aí de Coríntio, e ele vai ser vivido pelo Boyd Holbrook, que ele é um personagem bastante peculiar, porque o Pesadelo, como o próprio nome diz, ele é a antítese do sonho, né? Ele foi criado realmente pelo sonho na intenção de ser o contrapeso aqui da história, né, de trazer aqui o lado obscuro dos homens no formato de pesadelo mesmo, ali nos pensamentos das pessoas. O problema é que esse poder, essa concepção de maldade que ele consegue colocar aqui na cabeça das pessoas, começou a subir ali na cabeça dele, fazendo com que ele criasse mais e mais maldade dentro da cabeça das pessoas. E essa ganância, né, essa sede de maldade fez com que ele passasse a matar algumas pessoas, tanto que ele não tem olhos, né, os olhos dele são substituídos por bocas, e ele encontrou nessa maneira de saciar
essa maldade dele, matando, né, as pessoas. Então ele meio que se tornou um serial killer dentro dessa série em quadrinhos e é bem provável que ele seja o grande vilão aqui da série também. Tanto que é bem doido o que ele faz, né? Ele arranca os olhos e come os olhos das vítimas, né? Bem forte, na verdade. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas o que você tá falando, esse negócio de sonhar, esse negócio de morte? O que é isso aí que você tá falando, Lucas? Realmente essa história ela é bem complexa, porque ela envolve alguns conceitos de coisas que não são tangíveis, mas a série e tanto a história em quadrinhos como um todo, ela torna esses conceitos não tangíveis de uma maneira personificável. Ele personifica essas questões que a gente não consegue encontrar e que muitas vezes são frutos do nosso subconsciente. E cada um desses conceitos personificados, eles têm algumas funções definidas dentro dessa história, então prestem bem atenção, porque realmente é um pouquinho confuso tudo isso que a série traz. Esses conceitos são chamados de perpétuos e eles existem aí desde o início dos tempos praticamente. Eles são os responsáveis por manter a ordem do universo e da nossa realidade como um todo. Eles são responsáveis por fazer, né, com que tudo isso que a gente conhece, com que os seres vivos e tudo mais se ajustem a essa realidade. E o sonho é um desses perpétuos, né, um desses conceitos. E vale dizer que cada um dos conceitos que eu vou falar aqui, eles meio que diferem dependendo da percepção que algumas pessoas têm, porque como eu falei, é um conceito e cada pessoa tem um conceito diferente em relação a algumas coisas, né? Eu, como, por exemplo, eu confesso pra vocês, eu tenho medo de aranha, só que eu conheço pessoas que não têm tanto medo assim de aranhas, né? Então o conceito ele difere bastante de pessoa pra pessoa e isso se reflete em relação a esses personagens aqui da série. Existem 7 perpétuos no total e os perpétuos, pra vocês terem uma ideia, eles estão aí entre os seres mais poderosos dos personagens em quadrinhos da DC Comics. Eles ficam abaixo aí de alguns anjos, né? Como, por exemplo, o anjo Miguel e do Lúcifer, e abaixo também da Presença, que é praticamente o deus aqui do universo da DC Comics. Então, dentre esses perpétuos, a gente tem o Sonho, que, como eu já falei, vai ser interpretado pelo Tom Sturridge, e ele vai ser praticamente o nosso herói, né? E ele consegue, inclusive, controlar a realidade através de mensagens ali que ele consegue colocar dentro do subconsciente das pessoas enquanto elas estão dormindo. Como se, por exemplo, ele colocasse aquela mensagenzinha, a pessoa acordasse e pensasse, e se eu fizer determinada coisa? Basicamente é assim, ele consegue manipular a nossa realidade. E, além de tudo isso, né, igual eu já comentei, ele é o governante do sonhar. Então, pensa na responsabilidade desse cara e o poder dele, né, também é atrelado a alguns objetos que ele carrega junto com ele. Inclusive, depois da fuga dele, ele acaba precisando recuperar esses objetos, né? Mas um deles é basicamente a algibeira da areia dos sonhos, que é como se fosse uma bolsinha que ele carrega. Tem também um capacete que é feito com ossos de um deus morto e também um rubi dos sonhos. Outro perpétuo que também tá ao lado do sonho é a própria morte, que é aquela que deveria ter sido sequestrada lá no plano inicial do Burgess. Ela que na série vai ser interpretada pela Kirby Howard Baptist e ela, diferentemente do nome, ela é uma mulher completamente meiga. Ela é bela, otimista e alegre, muito embora ela tenha que carregar o fardo, né, da profissão que ela tem propriamente dita. E um dos objetos que ela carrega é um monkey, que é tipo esse daqui, que eu vou colocar aqui na imagem. Outro perpétuo bem interessante que vai aparecer aqui na série é o Desejo, que vai ser interpretado pelo Mason Alexander Park, e ele é o irmão gêmeo do Desespero. Ele é aquele personagem meio arrogante, que busca uma autossatisfação, é extremamente belo e fica aí se metendo no plano dos outros perpétuos, né? Ele meio que quer atrapalhar as coisas, tudo isso para um bem próprio. E, inclusive, ele é o mais cruel de todos eles. Ao lado do Desejo, a gente tem a Desespero, né? Que é a irmã gêmea, e aqui na série ela vai ser interpretada pela Donna Preston. E o Desespero, ele tem aí aquele dom de olhar as pessoas desesperadas na Terra através de espelhos que ele possui. A gente tem também outro perpétuo chamado Destino, e ele carrega com ele um livrinho que mostra tudo que já aconteceu, acontece e que acontecerá. Uma coisa interessante sobre o Destino é a questão do que ele vê, né? Do reino dele, porque cada um desses seres, desses perpétuos, eles possuem o seu próprio reino, e uma curiosidade legal do Destino é que o reino dele é como se fosse, vamos dar aí como exemplo, olhando pra frente ele consegue ver várias ramificações diferentes, mas se ele olhar pra trás ele vê um único caminho. Isso, claro, tá dizendo, né, que se você olhar pra trás você encontra somente o caminho que você já percorreu, e se você olhar pra frente você pode encontrar várias e várias possibilidades que você pode ainda viver pela frente. Outro perpétuo interessante é a própria Destruição, que apesar de ter esse nome, ela não tem nada a ver com isso, porque ela é uma pessoa alegre e otimista, quer ver todo mundo dar risada e tudo mais. Ela é extrovertida, inocente, só que apesar de ser tudo isso, ela é imune a qualquer tipo de poder e ao mesmo tempo que ela é imune a qualquer tipo de poder, ela também pode destruir qualquer tipo de ser. E o sétimo perpétuo é o Delírio, que é o mais jovem dentre todos eles, e ele é, como o próprio nome diz, né, ele é uma confusão que só, um delírio como um todo, inclusive as próprias roupas dele são uma confusão que só. É bem provável que a adaptação dessa primeira temporada, e claro que a gente espera, né, que exista uma renovação, né, dona Netflix, e que venham aí várias e várias outras temporadas, mas é provável que essa primeira temporada adapte o primeiro arco
arco lá dos quadrinhos, que é chamado de Prelúdios e Noturnos, que claro, mostra muito, né, do que eu já comentei aqui pra vocês nesse vídeo, mas eu poupei vocês de spoilers, porque a gente vai falar sobre essa série aqui, então já se inscreve no canal e ativa o sininho e ó, se você curtiu o vídeo não esquece o like, eu também vou deixar aqui embaixo 2 vídeos legais que você talvez possa gostar. Tchau, até o próximo vídeo.